Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim responder a tag Sentimentos Literários, que foi criada pela Amandinha do canal Lendo e Comentando, e foi ela mesma que me indicou. Eu acho que ela fez essa tag em novembro ou dezembro e eu demorei um tempão pra responder, mas Amandinha, me perdoe, pode continuar me indicando pras tags, eu adoro, eu só sou enrolada mesmo. Então vamos lá, porque são muitas categorias e senão o vídeo vai ficar muito grande. Primeira categoria, aquela parte do livro onde o título faz sentido. E gente, eu amei essa categoria porque eu adoro prestar atenção nisso. Quando o livro tem um título muito diferentão, eu fico esperando pra ver em que parte o título vai, assim, se encaixar perfeitamente. E aí eu escolhi o livro Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, porque desde o início esse livro já traz esse tom, porque a história é de um cara que trabalha retirando animais mortos das estradas, né? Então o livro já tem a ver com morte, já tem a ver com enterro, mas quando o título aparece literalmente no livro, num diálogo do livro, Enterre Seus Mortos, é perfeito, é maravilhoso. Eu não vou contar como que é, eu vou deixar que vocês leiam e descubram, mas é genial. E se vocês já leram esse livro, comentem aqui embaixo, porque eu vou adorar saber. A segunda categoria é quando você finalmente começa a entender a importância de um livro que a princípio você não tinha gostado. E, gente, eu vou falar de Dom Casmurro, porque eu li na 8ª série e eu não gostei nem um pouco. Eu tava super animada porque eu me achava grande, né, e porque Dom Casmurro tava na lista de livros paradidáticos da escola e eu acho que eu fui com muita sede ao pote. Eu não tava acostumada àquele tipo de literatura e eu caí feio do cavalo porque eu fui querendo amar e eu levei um banho de água fria e eu terminei muito ridícula falando que o Bentinho era corno, enfim, né, aquele festival de merda. Mas, alguns anos depois, a mesma professora que tinha pedido pra gente ler aos 14 anos pediu desculpas e falou que a gente não estava preparado pra aquilo. Então ela deu uma aula sobre Dom Casmurro pra redimir o livro pra gente e foi sensacional. E eu saí tão apaixonada daquela aula que eu decidi que a minha filha se chamaria Capitu. Eu já mudei de ideia pra sorte da minha futura filha, mas foi naquele momento em que eu percebi que eu amava Dom Casmurro. Eu nunca tive coragem de reler o livro, gente. A minha leitura ficou mesmo aquela que eu fiz com 14 anos, mas eu tenho totalmente outra percepção sobre o livro depois dessa aula. Quem sabe um dia eu tenha coragem de ler de novo, mas a aula com certeza mudou a minha história com Machado de Assis. Terceira categoria, quando você relê um livro e na releitura percebe que ficou mais fácil compreendê-lo. E aí eu vou colocar A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, por dois motivos, né? O primeiro é que eu não estava preparada pra ele ainda quando eu li, pra intensidade de sentimentos que tinha nele. E em segundo lugar, porque ele foi um dos primeiros livros que eu li em inglês. E foi logo um livro com uma narrativa mais difícil, com uma proposta mais subjetiva, e eu terminei o livro sem ter entendido praticamente nada. Quando a Globo relançou ele, se eu não me engano, em 2015, aí eu comprei em português e eu li. E eu consegui ter uma interpretação boa dele, né? Tanto porque dessa vez era na minha língua, tanto porque dessa vez eu entendia melhor a subjetividade e a força dos sentimentos que a Sylvia retrata ali. Quarta categoria, quando você lê um livro super hypado e gosta da leitura. Eu vou responder a mesma coisa que a Amandinha respondeu quando ela postou o vídeo da tag. A Culpa é das Estrelas. É o primeiro livro que eu penso, assim, quando eu penso em algo que eu li no olho do furacão do hype. E eu amei demais. Eu fiquei completamente louca por A Culpa é das Estrelas. Poucas vezes eu reli livros na minha vida, mas A Culpa é das Estrelas eu reli. E é uma história que toda vez que eu penso nela, assim, o meu coração fica quentinho. E é aquela coisa, né, é um livro que tava no hype sobre dois adolescentes que têm câncer, tipo, todo esse plot dá uma preguiça em quem ouve falar, mas o livro é muito mais que isso, e enfim, é uma história maravilhosa que realmente fala muito alto ao meu coração. Eu amo A Culpa é das Estrelas. Quinta categoria, quando você lê um livro que não estava esperando gostar, mas ama. E eu escolhi falar de O Corcunda de Notre Dame, que foi um livro que eu li no ano passado e que ficou com a medalha de prata nos meus 10 melhores livros lidos do ano. E eu tinha muito medo de ler esse livro, porque muita gente me falava que Victor Hugo era chato, que era muito rebuscado, que era muito descritivo. Então eu tava a fim de ler, mas eu meio que tinha certeza que eu ia pegar e a leitura ia se arrastar e eu não ia gostar.
e pra minha surpresa eu não só gostei como eu amei o livro. Então eu fiquei muito feliz com isso. Certamente é um livro que eu queria muito gostar, mas eu achava que não ia, e no fim eu amei. Sexta categoria, quando alguém ama um livro que você recomendou. Eu vou falar de O Caminho de Casa, porque eu li esse livro ano passado, eu fiquei completamente louca por ele, eu fiquei insistindo pra todo mundo ler, e duas das primeiras amigas que seguiram o meu conselho de ler não gostaram muito do livro, e eu fiquei assim muito tipo, por que será? Será que só eu gostei tanto? Será que o livro não é bom? Mas daí eu indiquei pra uma outra amiga, a Milena, e não só ela gostou, como ela disse que foi a melhor leitura dela de 2018, então eu fiquei muito feliz. E se vocês leram O Caminho de Casa por indicação minha e também amaram, comentem aqui embaixo porque eu vou adorar saber. Sétima categoria, quando você encontra alguém que ama um livro que você pensou que só você gostava. E aí, essa categoria, na verdade, é uma súplica de contato, porque eu não encontrei ninguém que ama esse livro tanto quanto eu ainda. É o Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro Dávenia. Ele foi por muito tempo o meu livro favorito da vida, eu acho que agora ele não é mais, mas ele continua super aí no pódio. É um livro lindíssimo, que a minha edição é totalmente lotada de flags, é um absurdo, porque assim, chega a ter 4 flags numa mesma página, porque eu fiquei completamente tomada pela escrita do autor. Foi um livro que conversou demais comigo, um livro muito poético. Italianos, né, minha gente? Só que eu não conheço ninguém que amou esse livro tanto quanto eu, que sentiu todas essas coisas, e essa categoria, portanto, é um apelo. Se você ama Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro Dávenia, por favor, comente aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz de encontrar alguém que ame esse livro. Oitava categoria, quando você acha alguém que odeia o mesmo livro que você. E aí eu vou falar de Eleanor Park, e talvez eu receba pedradas, porque eu sei que muita gente ama esse livro, mas eu detestei esse livro. Eu não consegui gostar dele, eu não consegui criar empatia com os personagens. Enfim, eu realmente achei esse livro muito ruim. E dentro do meu grupo de amigas, todo mundo amava, e daí eu descobri que uma das minhas amigas também desse grupo também tinha odiado o livro, e daí a gente virou a dupla dinâmica que odeia a Eleanor Park. E foi um momento muito gostoso. Nona categoria, quando um livro conversa intimamente com você, como se as coisas que estão escritas nele estivessem escritas ali para você. E aí eu vou falar novamente do Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro Dávenia, porque além dele ser um livro maravilhoso, ele foi um livro que conversou muito diretamente com o momento que eu tava vivendo na minha vida no momento em que eu li. Décima categoria, quando um livro faz você se sentir menos sozinho. E aí eu escolhi Never Have I Ever, da Kate... É Kate? Eu esqueci o nome da autora, mas vai estar a capinha aqui, porque quando eu li esse livro, eu tava na mesma situação que a autora. Ela conta no livro que ela nunca tinha namorado e que, na verdade, ela nunca passava do segundo ou do terceiro encontro. E ela escreve um livro sobre isso, assim, e eu me identifiquei demais, porque eu vivi exatamente a mesma situação. E foi muito bom perceber que eu não tava sozinha nessa, e que tinha outras pessoas que também nunca tinham namorado e nem passado do segundo encontro, porque às vezes as coisas não são tão fáceis assim, né? Às vezes não acontece. 11. Quando um livro é muito difícil de ler e compreender, mas muito válido. E eu escolhi Argonautas, da Meg Nelson, que foi um livro também que eu li em 2018. É um livro difícil, porque é um livro muito teórico e ao mesmo tempo muito filosófico, mais pessoal da autora. Então é um livro que tem um fluxo de consciência muito louco e muita teoria e muita citação, mas é uma proposta muito interessante. É um livro que fala sobre a questão de gênero na sociedade, escrito por uma mulher lésbica que namora, que é casada, na verdade, com um homem trans. Então ela coloca em xeque crenças pessoais dela e crenças muito arraigadas na sociedade. É aquele tipo de livro que te obriga a refletir. 12ª categoria, quando um livro coloca em xeque as suas crenças pessoais. E poderia ter sido, né, o Argonautas também, mas eu escolhi Meu Amigo Secreto, que eu sempre falo que foi o livro que fez com que eu tivesse certeza absoluta que eu sou feminista e que eu assumisse esse rótulo. Eu acho que a maior crença pessoal que esse livro quebrou pra mim foi a questão do aborto, porque eu ainda tinha muita dúvida em relação a isso, mas lendo esse livro, entrando em contato com dados e fatos, eu entendi que o aborto é sim uma questão de saúde pública e que precisa ser legalizado.
13ª categoria, quando você lê aquele livro que estava na sua lista há muito tempo. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que saiu resenha há pouquíssimo tempo e que eu tava pra ler, gente, no mínimo há uns 5 anos. 14ª categoria, quando você relê um livro que amou ou odiou e tem uma experiência diferente com ele, porque você agora é outra pessoa. Como eu comentei na hora de falar de A Culpa é das Estrelas, eu fiz poucas releituras na vida e eu não me lembro de nenhum caso específico em que o meu reencontro com o livro tenha sido diferente do primeiro. Então, acho que eu não sei responder essa categoria. 15ª e última categoria, quando você descobre um autor que tem uma vasta obra pra você conhecer. E eu vou falar de Saramago. É claro que eu não descobri Saramago há pouco tempo, mas eu comecei a lê-lo há relativamente pouco tempo, e eu só li 2 livros dele até então, As Intermitências da Morte e O Evangelho segundo Jesus Cristo, e apesar de eu ter uma certa dificuldade de ler Saramago e eu me perder e achar assim rebuscado e a questão da pontuação é bastante confusa, são livros incríveis e muito provocativos, eu fico muito feliz de saber que tem vários me esperando. E agora eu tô correndo porque tá piscando o pontinho de bateria da câmera e eu quero tentar terminar o vídeo antes dela acabar. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda o canal a crescer, e eu vou indicar pra responder essa tag a minha amiga Vanessa e a Ângela do canal Ao Sol no Quintal. Um beijo e até a próxima. Tchau!